Olá, meus irmãos, continuamos nessa lida diária praticamente das reflexões do Salmo, que agora é o Salmo 129. Se você observar na sua Bíblia, pode ser que ela, porque isso depende de cada editora, mas algumas Bíblias têm não apenas os títulos dos Salmos, títulos que são alguns uma sugestão do editor ou que segue o roteiro do texto original. Mas a tradução que eu tenho, por exemplo, da NVI, coloca todos os salmos de 120 a 139 como salmos de peregrinação. Claro que dando destaque para os seus autores, como o texto de Salomão, que é o Salmo 127, Davi escreveu tantos outros, e o Salmo 129 não tem digamos assim, uma autoria definida. Poderia ser considerado um salmo anônimo, mas isso não diminui o valor, a importância e relevância deste salmo quanto à sua mensagem. Como é um salmo de romagem, que faz parte desse conjunto de 15 salmos, o 129 faz uma referência a Israel como nação, como a maioria dos salmos dos 120 ao 134. A questão toda é o aspecto histórico que está apresentado no contexto do salmo. E o Salmo 129 é muito peculiar por esses detalhes que em outros textos não ficam em evidência. O salmo tem apenas 8 versículos, mas conta a história de Israel a partir da experiência do Êxodo e alguns detalhes muito pequenos, mas importantes da história do povo hebreu. O salmo começa assim, Salmo 129. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. E essa é uma frase que também a gente leu em outro salmo, como por exemplo o Salmo 124, que disse: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita. Então, no Salmo 129, a gente vê esse padrão, e aí o escritor coloca de forma singular e chama a nação israelita para fazer coro com ele, dizendo: concordem comigo. E de fato, o texto é muito interessante. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude. O escritor do Salmo 129 conclama os israelitas a se lembrarem, a se reportarem do seu passado. Quando o passado é muito bom, a gente conta com muita vantagem, porque eu conquistei, eu venci, eu guerrei, eu tive vitórias, etc. A gente repete com uma canção com muito prazer, embora quem já conheça não veja tanta novidade assim. Mas quando a gente lembra da dor do sofrimento, não há muita coisa para comemorar. Mas é isso que está aqui escrito. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude. Aqui o escritor está falando da nação israelita. E essa juventude de Israel nos faz lembrar exatamente desse período do Êxodo. O Êxodo de Israel, saindo do Egito para a Terra Prometida, foi praticamente da sua juventude, se considerarmos o espaço de tempo entre o nascimento da nação hebraica e o momento em que o Salmo foi escrito. Israel cresceu no Egito. Lembra que, de acordo com a narrativa de Gênesis, Jacó, o pai de José, foi para o Egito a pedido de José, até para que todos da família pudessem ter condições de vida face à fome que assolava o mundo daquela época. Houve um período de 7 anos de fartura e estava tendo início 7 anos de muita fome. E no início desse período, então, a Bíblia fala que José chamou seu pai Jacó, e Jacó subiu ao Egito com 70 e poucas almas. E é interessante que após 400 anos de vivência no Egito, o povo hebreu cresceu tanto a ponto de se tornar uma grande nação dentro de uma outra nação.
Se você fizer as contas, saíram do Egito 600 e poucos mil homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Lembrando que após 60 anos, não eram convidados a permanecerem no campo de batalha, deveriam se aposentar, entre aspas. Então, só de homens aptos para a guerra, de 20 anos para cima, 603, 605 mil, fora mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Então, realmente a gente vê um grupo expressivo. Ou seja, quase 500 anos, Israel se multiplicou de 70 para 2 milhões e 500 mil pessoas num crescimento astronômico, num curto espaço de tempo, considerando o tempo da história que temos vivido, que já passa dos 6 mil anos ou 10 mil anos de existência. Pois bem, então Israel saiu do Egito desde a sua juventude, nasceu no Egito, cresceu no Egito e na sua juventude realmente saiu do Egito. Só que antes de sair do Egito, os hebreus foram muito oprimidos. A gente lembra, lendo Êxodo capítulo 1, 2 e 3, a gente vê o sofrimento que os hebreus experimentaram como escravos no Egito. Então foram muito oprimidos. Não é de agora que os judeus são perseguidos, são motivos de palavras duras e de tentativas de eliminação da própria nação hebraica. E aqui então o salmista fala: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. E diz mais, que Israel repita, que toda nação se lembre, que toda nação não se esqueça do quanto a nação israelita sofreu. Muitas vezes o sofrimento tem um caráter didático, seja quando ele é provocado pelos outros ou por nós mesmos. O importante é que aprendamos com o sofrimento, que nós não nos esqueçamos do sofrimento, seja para não repetir os erros do passado, de outros, ou não repetir os nossos próprios erros que tenhamos cometido porventura. E aí no verso 2 do Salmo número 129 diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. E aqui há uma repetição: tenho sido oprimido desde a minha juventude, muitas vezes houve essa opressão. E o que é opressão? Se não um fardo, se não um peso, se não um constante ato de perseguição. Muitas vezes Israel foi perseguido, muitas vezes Israel foi oprimido, foi sujeito, esteve debaixo de jugo, seja das nações como a egípcia e a da Filístia, como outras nações vizinhas que atentaram contra Israel. Mas diz o texto, mas jamais conseguiram vencer-me. E por que Israel, apesar de todo o sofrimento, toda a perseguição que passou, não foi derrotada? É porque Deus estava com o povo. É isso que diz aqui no verso 1 e 2 do Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Então o salmista reconhece, atribui a Deus a vitória, a superação de tudo aquilo que eles enfrentaram. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não significa dizer, obviamente, que para você ser declarado vencedor, significa dizer que você lutou e venceu. Ninguém pode ser declarado vencedor sem ter enfrentado uma batalha. Então os hebreus sofreram, foram perseguidos, oprimidos, mas nesses enfrentamentos Deus lhe deu vitórias, deu vitória ao povo. E aqui no verso 3 do Salmo 129, a gente vê aqui algo muito interessante. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Essa descrição do Salmo 129, versículo 3, é dramática. Se pega, imagine o arado, ou aquele ancinho, que é aquela ferramenta para limpar um lixo, separar os galhos maiores da terra. O arado, meu querido, vai rasgando a terra. O arado vai abrindo
realmente a terra. Para quê? Para que ela seja preparada para o plantio. Só que aqui o salmista usa a expressão do arado com outro objetivo: passaram o arado em minhas costas. Se imagine pegar um garfo, e vamos imaginar a cena, pegar o garfo e passar sobre as costas de alguém. Vai ferir, vai machucar. Mais do que um garfo que se usa hoje, o arado, uma ferramenta para rasgar a terra. Então o salmista diz que a nação de Israel sofreu. A nação de Israel tinha cicatrizes no seu corpo, na sua história, melhor dizendo, de sofrimento, de perseguição. Mas ainda que tenha essa história ou essas marcas na história de sua existência, o povo sabia que a superação tinha sido dada por Deus. E ainda na parte B do Salmo 129 diz: e fizeram longos sulcos. Arar a terra, abrir sulcos na terra é algo realmente que exige muito esforço, muito empenho. E o salmista diz: nas nossas costas. Quantas pessoas já atacaram você, já machucaram você, já fizeram feridas na sua alma, no seu coração, além de feridas no corpo? Quantas mulheres foram e têm sido vítimas de violência doméstica? Quantas pessoas têm sido violentadas emocionalmente, com palavras depreciativas, com assédio moral, mexendo com a autoestima da pessoa, menosprezando? Quantas pessoas têm sofrido? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 17, diz: a partir de hoje, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Só que para Paulo, as marcas ali não era só uma questão de lembranças dolorosas, eram cicatrizes que ele tinha no seu próprio corpo. Ele tinha marcas no corpo, ele tinha feridas, cicatrizes de apedrejamento, de açoites, de ter escapado de naufrágios, de ter sofrido mesmo. Então, os hebreus tinham no seu corpo, na sua história, as marcas do sofrimento. Mas ainda que tivesse sofrido, eles não perderam a fé no Senhor, porque o salmo é de louvor e glórias ao Senhor. Meu querido, você pode ter sofrido, minha querida, você pode ter passado por dificuldades, mas se você está ouvindo essa mensagem, é porque você tem superado pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Seja grato ao Senhor, não pelas feridas, mas pela superação delas. Deus não quer que nenhum de nós seja masoquista. Deus não quer que a gente tenha prazer no sofrimento, como assim, eu quero sofrer por sofrer. Não. Ainda que sofra, eu vou continuar confiando em Deus. É isso que Deus quer que você faça. No versículo 4 do Salmo 129, a Bíblia diz: o Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Os ímpios, que são cruéis, que fazem marcas físicas, mas marcas emocionais e marcas espirituais nos seus oponentes. Israel sofreu a perseguição, mas disse: ainda que tenha sido sofrida a minha história, ainda que algemas tenham sido colocadas em minhas mãos e meus pés, Deus me tem dado a liberdade. Muitas vezes as algemas são colocadas não nos braços, nem correntes nos pés, mas na alma. Lembra aquele filme de faroeste, quando o cavaleiro vinha, montado em seu cavalo, parava diante de um estabelecimento comercial, e aí ele dava uma volta da correia, nas rédeas do cavalo, só uma volta, entrava ali, ficava 2, 3 horas, e quando ele voltava para pegar o cavalo, lá estava o cavalo. Não havia cadeado, não havia corrente, era só uma volta naquelas rédeas que prendia o cavalo. Mas por que o cavalo não fugia? Porque na mente do cavalo havia a associação daquela correia naquele lugar com prisão. É isso que o maligno, o diabo, faz na vida das pessoas. Ele prende a pessoa emocional e espiritualmente. Ela se torna uma escrava, uma dependente. Mas a Bíblia diz que Cristo veio nos libertar. E vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus falou isso em João capítulo 38, João 8:32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E no verso 36 ele diz: se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Isso quer dizer
Se disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho os libertar, Jesus é a verdade que liberta. E Jesus é a verdade que nos livra da prisão, prisão mental, prisão emocional, prisão espiritual. Porque da prisão física é a justiça que nos liberta. Se tem um preso porque cometeu o crime, quando ele cumprir a pena, a justiça irá dizer, pode sair, você já cumpriu a sua dívida. A justiça humana prende e a justiça humana liberta, dependendo do tipo de crime cometido e da penalidade que foi apresentada. Mas a prisão emocional e espiritual, só o Senhor, através de uma procura de um profissional para aqueles que estão sofrendo emocional e mentalmente, que estão com problemas de pensamentos de morte, procure um profissional da saúde mental, converse e você vai ter o direcionamento para encontrar a resposta. E Jesus é aquele que realmente traz a libertação plena e completa de todo aquele que o busca de coração. E diz aqui no verso 5 do Salmo 129, retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Lembra, Salmo de peregrinação. Sião, a cidade de Jerusalém, era e ainda é a cidade amada por Deus. Mas por ser amada por Deus, Jerusalém foi odiada por muitas nações, como ainda hoje é odiada. E então o salmista disse, retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Meu amigo, se alguém odeia você porque você pertence a Deus, se alguém detesta você porque você faz a vontade de Deus, se você é alvo de perseguição porque você procura obedecer a Deus, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar, porque Ele vai cuidar daqueles que perseguem você. Ao contrário, você deve amar aqueles que são seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Deixe com Deus o que é de Deus. O verso 6 do Salmo 129 diz, sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer. Que não encha as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. O salmista faz uma terceira analogia. O salmo é cheio de comparações. Compara o sofrimento como os sulcos na terra, como o arado nas costas. Ele fala então aqui sobre os que são infiéis ao Senhor. E ele os compara com os capins que nascem no terraço. Pensa aí no terraço, naquelas casas que devido à chuva acumulam água com areia e aí brotam o capim no terraço. Esse capim no terraço tem pouca raiz, porque está sobre um lugar que ou é cimento nos dias de hoje, é uma laje. Então esses capins não se aprofundam em suas raízes, logo crescem, mas logo secam, porque não tem umidade. E aí fala assim, que sejam como capim no terraço todos aqueles que se opõem a Deus. E capim no terraço não enche a mão daquele que colhe, do ceifeiro, e nem os braços daquele que faz os fardos. O capim é pouco. Que assim seja, diz o salmista, assim seja todo aquele que se levanta contra o povo de Deus. É claro que o salmista está falando duas coisas: o sofrimento que o povo, a nação tem experimentado e os causadores desse sofrimento. Quanto aos que sofrem, que são os que são fiéis a Deus, são guardados pelo Senhor, são protegidos pelo Senhor. Mas quantos aqueles que são os causadores do sofrimento, que esses serão tratados pelo Senhor. E então, o que a gente pode observar está aqui no versículo... no verso 2, que eu vou aqui repetir do Salmo 129. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Então, comparando o verso 2 com os versos 6 e 7, a gente vê aqui aquilo que hoje é muito valorizado. A resiliência é muito valorizada. O que é resiliência? A capacidade de suportar. Se você pega um elástico, né, vamos supor que eu tenho aqui um elástico na minha mão, né? Aqui eu tenho um elástico e eu puxo esse elástico, puxo, ele vai esticando.
até uma certa determinada pressão ele vai resistindo. E quando eu solto o elástico nas suas extremidades, então, tirando a tensão de esticá-lo, ele volta ao seu tamanho normal. Essa capacidade de voltar ao tamanho normal, ao estado natural, depois de uma grande tensão sofrida, isso se chama na física de resiliência. E Deus nos dá a capacidade de resiliência. Deus não quer que você se desespere. Deus não quer que você entre em pânico. Deus não quer que você desista da vida, mas que Ele te dê a capacidade de resistir, de permanecer e de superar em Cristo Jesus. E então, o verso último do Salmo 129 é assim: e que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Deixe-me ler novamente o verso 8, porque ele é meio contrastante. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. É interessante, porque o verso, o Salmo 128 termina assim, nos versos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Assim termina o Salmo 128, proferindo bênção para o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, com toda a sua casa, sua esposa e seus filhos. Mas o verso 8 do Salmo 129 também fala de bênção, de prosperidade, da bênção de Deus para com seu povo. Porém diz que ninguém diga isso para o ímpio, que ninguém diga isso para o que deseja o mal de Sião, que ninguém diga isso para aquele que persegue o justo, o temente a Deus, que ninguém diga para aquele que maltrata, que tenta destruir o povo de Deus, que ninguém diga para os ímpios, que ninguém diga para eles, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que não pode contar com as bênçãos de Deus quem faz o mal, quem persegue o justo, quem anda no caminho da injustiça, quem pratica a maldade, quem comete os erros. Não pode contar com as bênçãos de Deus aquele que se afasta de Deus. Então, meu querido, o Salmo 129 é um salmo que fala de sofrimento, sim. Israel foi uma nação que desde o seu começo sofreu, mas ao mesmo tempo ele pôde contar, a nação de Israel pôde contar com o cuidado, a proteção e as bênçãos do Senhor. Os hebreus podiam falar do seu sofrimento, e ainda que lembrasse deles, eles não deveriam murmurar nem se afastar de Deus, mas agradar a Deus, ou melhor, agradecer a Deus e louvar a Deus, dizendo, como disse lá o profeta Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que você não desista de confiar em Deus, que Deus sabe do que seu passado, das dificuldades. Talvez hoje, você se olhando no espelho, olhando o seu corpo, você possa ter cicatrizes. Cicatrizes, sabe o que dizer? Houve ferida, houve acidente, houve machucado, doeu muito, hoje não dói mais. As cicatrizes são lembranças de sofrimento superado, mas se na sua alma ainda há feridas, se você se olhando no espelho e olhar para dentro de si, ainda encontrar feridas não cicatrizadas, feridas que ainda estão sangrando, então ore a Deus, busque a Deus, para que Ele traga cura para o seu coração. E a cura, meu querido, hoje é através do perdão que você tem que oferecer àqueles que realmente provocaram dano e sofrimento a você. Perdoe, diz a palavra de Deus no Novo Testamento. No passado os hebreus diziam, vingue-se. Hoje, através da fé em Cristo, a palavra de ordem é perdoe. Sabe por quê? Como alguém já disse algum tempo atrás, quer ser feliz por um pouco de tempo, vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida, perdoe. Porque Jesus disse que só Ele deseja e tem poder para nos capacitar a amar os outros e a perdoar. E fazendo isso, nós iremos demonstrar que realmente somos felizes e abençoados em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a sua vida e que você comunique aos outros a história bela deste salmo, de resiliência, de superação, de gratidão e de vitórias em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que faça você feliz com toda a sua casa, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.